Dando seguimento, então, ao Strobe em relação aos métodos, né, os métodos estatísticos, os dados foram coletados no Excel, na versão 2000, e posteriormente transferido e analisado no Stata versão 13.0. A taxa de incidência cumulativa foi calculada dividindo um número de pessoas com novas lesões, como numerador, pelos participantes em risco como denominador. Os participantes em risco são todos os participantes na admissão. A regressão de Poisson com variância robusta foi utilizada para calcular a incidência de lesão e seus fatores de risco. Os riscos relativos foram calculados para cada variável independente. Então, o modelo de regressão final foi ajustado para idade, sexo, tabagismo, etilismo, presença de diabetes ou hipertensão, tipo de hospital, número de internação, índice de massa corporal, presença de polifarmácia, uso de AINES e o risco de nutricional. Ao todo, foram 2.595 convidados para participar dessa pesquisa e um total de 658 pessoas foram excluídas, sendo, pelos motivos, né? 476 receberam alta antes do término do período mínimo de inscrição no estudo de 48 horas, 159 foram transferidas de outro hospital e apresentavam um prontuário inconsistente, 22 pessoas, uma com data provável de alta não foi fornecida e uma pessoa decidiu se retirar do estudo. Então, a amostra final do estudo foi composta por 1.937 indivíduos. Dentro dos resultados, né, das análises feitas, estimativas e intervalo de confiança, então mostra ali uma parte do artigo que traz os fatores de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão, né, e que tanto divididos em bruto e ajustado, pela idade, tá? E também uma tabela que traz sobre os hospitais, os tipos de hospitais, tanto público e privado. Então, um número de entrevistados, né, de participantes, de 583 nos hospitais públicos e de 1.354 em hospitais privados. A pontuação da escala, ela varia de 6 a 21, com baixo risco de 18 a 21 pontos, de algum risco de 15 a 17 pontos, de risco moderado de 13 a 14 pontos, de alto risco de 10 a 12 pontos e de risco muito alto, menor ou igual a 9 pontos. Nos pacientes que desenvolveram lesões, eles foram classificados nos estágios de 1 a 4. Então, os participantes, eles foram descritos de acordo com as categorias de risco, para o score total utilizado na análise multivariada, né, sendo de risco relativo ou intervalo de confiança. Dentro da discussão dos principais resultados, com referências aos objetivos do estudo, encontrou uma taxa de incidência geral de lesão de 6%. A incidência foi maior nas UTIs, quando comparada com as unidades de internação, ou seja, de 10% versus a 5,7%. A análise de regressão de Poisson identificou uma idade avançada, maior tempo de internação, um diagnóstico de hipertensão, estar em tratamento clínico não cirúrgico comparado com o cirúrgico, ser atendido em hospital público comparado com o privado e ter risco de desnutrição como principais preditores de risco para lesão. A taxa de incidência é intermediária em comparação com pesquisas anteriores. Estudos conduzidos com amostras semelhantes em países de alta renda mostram taxas gerais de incidências mais baixas. Estudos conduzidos com amostras semelhantes em países de alta renda mostram taxas gerais de incidências mais baixas. Tais inconsistências podem ser decorrentes de fatores que incluem diferentes cenários de pesquisa, podendo os indivíduos apresentarem maior ou menor mobilidade e níveis de consciência. Ainda dentro da discussão, em relação às limitações da pesquisa, fontes de financiamento e origem do estudo, os preditores de maior risco para lesão foram a desnutrição e a idade avançada, hipertensão arterial, maior tempo de internação, estar em hospital público comparado ao privado, e estar em uma unidade de terapia intensiva em oposição a estar em uma unidade de internação e ter scores mais baixos na escala de Braden. Os planos de cuidados devem ser considerados as condições prévias de saúde socioeconômicas. O atendimento ao paciente deve ser baseado em uma abordagem interdisciplinar coerente.
e investigar qual a contribuição dos antecedentes socioeconômicos e de saúde dos pacientes para aumentar o risco de lesão adquirida em um hospital em países de baixa ou média renda. O acompanhamento ocorreu por 6 meses em hospitais de São Paulo e não pode ser generalizado. Ainda a gente identificou que não fala exatamente o perfil dos pacientes em relação a alguma situação de condições de saúde ou de morbidade, né, que traz algum tipo de doença específica. E vale ressaltar que o estudo multicêntrico, ele traz uma forma simultânea, por meio de um protocolo em diversas instituições, e o prospectivo, o pesquisador ele está presente no momento da exposição de um ou mais fatores, e ele acompanha por um período de tempo para poder observar esses desfechos, esses fenômenos dentro do estudo proposto. Muito obrigada.